Bom dia, família! Bem-vindos a essa quinta-feira chuvosa de alegria, amor. Gente, no dia de hoje vamos falar um pouquinho sobre a nossa sensação de separação. A gente tem uma nítida sensação de que a gente é separado. Eu sou eu, o armário é o armário, a mesa é a mesa, a pessoa é a pessoa, o país é o país, né? A nossa separação, ela vai dos mínimos detalhes até os máximos, né? Do pequeno sistema, ecossistema do nosso dia a dia até o grande ecossistema da nossa jornada como alma, né? Como mente, como coração. E até que ponto que realmente nós somos separados? Até que ponto que, por exemplo, o que eu faço ao próximo não faz mal a mim mesmo? Até que ponto que o que eu faço ao próximo não faz bem a mim mesmo, né? Você já percebeu, às vezes, quando você está conversando com alguém, que daí você vai para casa e você continua conversando com alguém, que essa comunicação, ela continua conectada, seja positivamente ou negativamente, você vai para casa dando risada das coisas que você falou com alguém, ou você vai para casa, tipo, degladiando com as coisas que você falou com alguém, né? Então, até que ponto que aquilo que a gente acha que é separado é de fato separado? E se a gente entendesse que nós somos conectados uns aos outros, que diferença isso faria na nossa vida? O que será que mudaria se nós percebêssemos essa essência que muda tudo, né? O programa de hoje é um agradecimento da Lilian, do restaurante ali na rodoviária, nova rodoviária aqui na cidade de Santa Helena. Uma comidinha deliciosa feita com muito amor e carinho. Deixe seu like, sabe? Compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário, seu bom dia. Seu bom dia é muito importante aqui para mim, né? Para as pessoas que estão assistindo. Compartilhe esse vídeo para pessoas que precisam, sabe, de um conteúdo, de algo que ajude elas a pensar em coisas melhores, maiores, mais saudáveis e tudo mais, tá? A Lilian, que tem um pãozinho de queijo, um sorrisoles delicioso, né? Pastelzinho frito na hora, salgados ali, feitos todos na hora, né? Tem uma série de coisas gostosas ali para você desfrutar da sua ida, da sua vinda de viagem, bem como do dia a dia ali, porque é muito central, né? Esse programa também é um oferecimento da Movel Móveis, que move montanhas, mãos que dão forma ao acabamento para realizar o seu sonho, a sua casa dos sonhos, né? Deixar sua casa organizada, bacana, bem otimizada, ou seja, aproveitar os espaços que você tem, né? Você tem móveis ali da Movel Móveis que duram 10, 12, 18, 20 anos, que são as pessoas que chegam, que têm os móveis há 10, 12, 18, 20 anos, e nos falam que está em perfeita condição de uso, tudo perfeito, funcionando maravilhosamente bem, porque é feito com muito amor e carinho. Esse programa também é um oferecimento da Hot Life da AgroShield, que protege, né, o seu veículo, a sua safra, contra intempéries, questões do dia a dia que às vezes podem acontecer, frio demais, né, se tem uma colheita, uma questão, tem ali um seguro para proteger a sua colheita desse frio, né, demais. Mas, ó, presta atenção aqui, ó. Tá sentindo? Tá sentindo o calorzinho que tá chegando até o seu coração? Essa tá... Então, gente, vamos começar o nosso conteúdo aqui falando que, na verdade, a gente não tá tão separado quanto a gente imagina, sabe? Eu vou começar com uma cena clássica do filme do Matrix, né? O Matrix chega no oráculo, que são pessoas, né? Será que existem oráculos na vida real? Claro, são as profecias, né? Nostradamus e uma série de outros profetas, né? Narraram acontecimentos do futuro, né? E do passado. Narraram do passado não, mas do futuro, no caso, né? O passado para isso serve a história, né? Mas como é que as pessoas acessam o futuro? Será que o futuro está desassociado de nós? Será que nós estamos separados do futuro? Não. E aí é que entra, a gente não é separado de nada, nem de ninguém, nem de qualquer circunstância ou situação. Está tudo conectado, né? A única coisa que a gente tem que fazer é nos abrir para a conexão que existe entre tudo e todos. Onipresente, onisciente, dar vazão ao Deus que há dentro de nós, a percepção da integritude, da integração de tudo e todos, né?
Então, o que acontece? Quando o Neo, que é o ator principal do filme Matrix, que representa como se a realidade fosse uma realidade virtual, onde você estivesse dentro de um sistema, de um jogo, como se fosse assim. E aí esse Neo do filme Matrix, ele chega no oráculo, que é essa sábia, essa anciã, e aí ele se defronta, né, dá de frente ali com uma criancinha de uns 6, 7 anos aproximadamente, né? Carequinha, tal, todo branquinho assim, carequinha, um olhar super amoroso, bacaninha, meigo, gentil, e daí ele tá ali dobrando objetos de metais, colheres, garfos e tal, e ele tá ali dobrando aquilo ali com o poder da mente, né? Aí o Neo fica, e o Neo nessa sala, ele vê crianças com as mãos assim, levitando objetos, sabe? Fazendo coisas que normalmente as pessoas achariam incomum, ou mágico, ou algo do tipo. E aí ele, observando aquela criança, ele se ajoelha de frente àquela criança, assim, né? Como quem observa ela assim, né? E daí ele vê a criança movendo a colher, assim, né? E aí ele olha aquilo e ele fala, quer tentar? Você quer experimentar, né? E daí ele entrega a colher pro Neo. O Neo pega aquela colher, assim, ele olha, aí ele tenta dobrar aquela colher, aí o menininho interrompe ele e fala assim, não tente dobrar a colher, é impossível. Ao invés disso, tente ver a verdade. Não há colher, é você que se dobra. Você que se dobra, ou seja, você é a colher. Você é as árvores. Você é o céu. Por isso que os índios faziam dança da chuva e tem essa conexão profunda com o reino da natureza, porque nós somos a natureza. Nós somos as paredes da nossa casa, bem cuidadas ou não. Nós somos o ambiente dos nossos lares, bem cuidados ou não. Nós somos tudo que nos cerca. Nós tendo essa ciência daquilo que nos cerca, sendo extensões de nós mesmos, nós mudamos a frequência, a equação e tudo que nos cerca. E aí Neil pensou, não tente dobrar a colher, é impossível. Ao invés disso, tente ver a verdade. Não é a colher que se dobra, é você. E aí o Neil olhou assim e ele dobrou assim o pescoço e a colher fez foi, e voltou. Nisso o oráculo abre a porta e fala, Neil, você está pronto? Aí ele levanta meio atônito assim, agradece o molequinho, pá, devolve, né? E vai para o oráculo para descobrir se ele era o escolhido ou não. E o que nos separa de ser o escolhido ou não? Ali ele é confrontado. Ele chega para descobrir se ele é o escolhido ou não. Aí o oráculo fala assim, olha, você tem o potencial, mas parece que você está esperando uma próxima vida, talvez. Ou seja, quantas vezes nós deixamos os nossos sonhos para uma próxima vida, talvez? Para uma nova oportunidade, quem sabe? Para um tempo ali logo na frente? Pode ser. Quantas vezes a gente deixa de realizar ou de falar aquilo que a gente precisa falar para trazer de encontro aquilo que a gente quer, que está ligado ao nosso propósito, ao nosso sonho, ao nosso projeto? Você já pensou que muitas vezes você, por se calar e não dizer aquilo que te faz bem, que faz bem para o teu projeto, você passa a trabalhar de maneira desarmônica, sendo que, na verdade, bastava falar alguma coisa ou se resolver, né? Você tem que entender que você é a extensão externa e você é fundamentalmente a extensão interna do teu ser. Não há separatividade. Nós nos separamos e a separação é a causa de todos os males. É a causa de todas as doenças. A nossa sensação de separatividade, eu sou separado do outro, que cria mágoa, culpa, remorso, angústia, essas coisas dentro da gente, faz mal pra gente, faz mal pro outro, cria doença.
O ser humano ele tem que entender que o outro, amar é o próximo, amar é o seu inimigo, perdoar o próximo, perdoar o seu inimigo, amar você mesmo, perdoar você mesmo. Você é o próximo, nós somos todos um. Esse é o segredo, essa é a essência que muda tudo. E nesse programa eu tenho acostumado a dar várias essências que mudam tudo. O teu consciente escolhe algumas coisas para gravar, para chamar de seu, mas o teu subconsciente tudo grava. Tá tudo armazenado dentro de você para despertar a hora que você precisar. Então, acostume-se a perceber que você é a pessoa ao seu redor. Você é o ambiente do seu entorno. Só que você não é refém do ambiente. E você não é refém da pessoa. Você tem que mudar o seu interior, fortalecer o seu interior para exalar, irradiar, modificar, transmutar. Transmutar é perdoar, transformar algo ruim em algo bom. É a misericórdia divina. Você tem misericórdia para com o próximo, portanto você ama, portanto você perdoa, portanto você ajuda. Misericórdia é essa tríplice. Você ama, perdoa e ajuda. Só que você ajuda quem se ajuda, né? Então isso quer dizer na prática que às vezes ajudar é tocar a sua vida em frente para melhorar o teu próprio ser e dar o exemplo positivo de ajuda ao próximo através das tuas ações. Você não tem que carregar a cruz de ninguém, você não tem que fazer por alguém. Você pode, claro, você pode tudo, você tem livre-arbítrio, né? Você pode e deve ajudar ao próximo, ao passo que o próximo quer ser ajudado e quer se ajudar, né? Não carregar pelo outro, né? A linha entre um ponto e outro é muito tênue, mas você tem que sempre seguir o seu coração. A essência para ajudar alguém é ajudar-se, né? Se você está num campo e ouve socorro, socorro, e aí você vai correndo nesse campo e vê uma pessoa dentro do buraco, socorro, socorro, você olha a pessoa dentro do buraco e pula dentro do buraco, eu vou te ajudar. Caraca, agora são dois dentro do buraco. Esse buraco é o buraco psicológico, emocional. Ei, deixa seu like aí, hein? Deixa seu joinha, manda seu coraçãozinho aí, deixa um comentário se você está gostando. Esse buraco é o buraco emocional, psicológico. Você pulou dentro do buraco emocional, você estava aqui em cima, você pulou dentro do buraco emocional. Agora estão os dois dentro do buraco, sofrendo, chorando, soluçando, sentindo dores. Não. Para você ajudar alguém, você tem que se ajudar. Então, o que você vai fazer se você vê alguém lá? Você vai jogar uma corda, você vai jogar uma escada, você vai passar o quê? O que seria essa corda, essa escada, dentro do ponto de vista psicológico e emocional? É fazer a pessoa procurar enxergar o lado bom da vida, a solução, o aprendizado, né? Assim você vai pegar aquela pessoa que não está separada de você. Ela faz parte de você, tudo é parte de tudo, né? E puxar para fora. Agora, para finalizar, eu vou contar uma história que talvez seja bem forte do ponto de vista da fé, tá? Mas foi e é plenamente real, e foi isso que aconteceu, né? Comigo, no caso. Foram 2 episódios diferentes, tá? Na verdade, tem várias histórias, assim, mas 2 episódios diferentes que estão dentro desse mesmo tônus, assim, né? Uma vez eu estava em casa, em Curitiba, eu tenho um apartamento ali junto da minha mãe no Largo da Ordem, né, no centro histórico de Curitiba. Eu cresci lá com música, poesia, sempre fui, né, músico, poeta, ator, artista, né, comunicador. E aí eu estava dormindo e de repente começou uma latição de cachorros, né, na rua, assim. E eu estava naquele período do paragógico que eu expliquei ontem para vocês, do sonho,
que é aqui eu tô acordado e aqui eu tô dormindo. Então eu tava nesse inteirinho aqui, ó. E aí eu acordei assim, né? Então eu tava meio acordado, meio dormindo, e eu vi aquela montoeira de cachorro latindo, cada um no seu terreno, sabe? E daí, você sabe que quando você ouve um cachorro, você consegue metrar, mais ou menos, né? Você tem uma metragem, mais ou menos, esse aqui tá aqui, aquele ali tá vindo de lá, aquele lá tá vindo de lá, né? Você tem uma noção espacial, como se fosse um sonar, assim, né? Igual dos morcegos, igual dos submarinos, né? Você tem uma noção espacial de onde que tá vindo o cachorro, né? O latido, o barulho. E aí eu ouvindo aqueles latidos, eu tava num sonho super amoroso, super bacana, assim, e tal, né? E aí eu fui lá, peguei e saí dentro daquela mesma essência de amorosidade e fui até o cachorrinho mais próximo de mim, assim, ó. Mentalmente falando, sabe? E comecei a fazer carinho nele, eu me senti conectado a ele, sabe? E é isso que eu tô falando no programa de hoje. A gente tem que entender que a gente é conectado a tudo e todos, aos animais, às plantas, ao universo, tá? Então eu me senti conectado a ele, mas eu meio que senti indo até ele, assim, ó. E quando eu cheguei nele, eu comecei a fazer carinho nele. Ei, cara, calma, tranquilo, tá tudo bem, né? Ah, que bonitinho. Sério, eu imaginei isso, eu fazendo, ah, que bonitinho, tudo bem, cara, tudo bem. E ele parou de latir, e os outros todos latindo. Falei, caramba, ele parou de latir, né, cara? Eu fui pro próximo, só que aquilo naquela sensação que eu tava ali naquele momento, desse plano paragógico, nesse plano entre o sonho e o acordado, e gente, eu tava acordado, tá? E você não precisa acreditar no que eu tô dizendo, mas só pega essa história, mas é verdade. Eu fui no próximo cachorrinho e fiz a mesma coisa. Ah, que legal, tudo bem, cara. Ih, tudo bem, calma, tranquilo, tranquilo. E fiz carinho ali nele, espiritualmente, mentalmente falando. E ele parou de latir. E fiz no outro, e o outro parou de latir. Não aleatoriamente, um parou, o outro parou sem querer, não aleatório. Não, exatamente o que eu fazia carinho, que eu direcionava a minha mente de acordo com a direção do som, esse parava de latir. Depois o outro, e o outro, e o outro, e a quadra, a região toda se silenciou de latidos de cachorro na exata ordem que eu ia e acariciava os cachorros à distância. Não acredita no que eu estou falando? Tranquilo. Faça o teste. Imagine-se estendendo-se até quem quer que seja, onde quer que seja. E faça aquele carinho, aquela união, aquela transmutação, aquela purificação. Se você fizer o mal, você vai colher o mal, fica tranquilo. Mas se você fizer o bem, você vai colher o bem. Está feito, está dada a sabedoria e o alerta. Muito bem. Essa foi uma história que aconteceu comigo em Curitiba. Da mesma forma, uma vez na Ilha do Mel, eu estava andando numa região ali da ilha, próximo do Trapiche, para a minha casa ali, e era época de cigarras. E daí as cigarras começaram, aquele negócio e tal, aquele zum, zum, zum. E eu comecei uma a uma, porque eu tinha recentemente passado pelo negócio do cachorro, uns 2 meses atrás, e eu estava numa época muito alta também da minha vibração, né? E eu fui para a Ilha do Mel no verão, né? Trabalhar lá, porque eu trabalhei 20 anos com turismo na Ilha do Mel, com passeios de barco para Baía dos Golfinhos, Fortaleza, Ilha das Peças e tal, né? Era conhecido como família ou equipe, né? Longas histórias, lindas histórias. Muitas famílias ajudadas e impactadas com essas palavras que aqui hoje impactam você. Eu fazia dentro dos meus passeios, né, dos barcos de passeio, que eu levava 100, 120 pessoas, 60, 80, 100, 120 pessoas para passear. Era lindo, maravilhoso, com buffet de frutos, parada para mergulho e tal. Eu impactava uma grande quantidade de pessoas fazendo um trabalho formiguinha. Hoje eu faço um trabalho formiguinha com uma antena um pouco maior através do programa. Tudo bem, para fechar a história, né, a mesma coisa aconteceram com as cigarras. Eu fui uma a uma e fui meio que pausando, assim, e depois eu tentei estender para várias, assim, né, e aí elas também silenciaram, ficou aquele silêncio, assim, e eu sentia literalmente que elas estavam em conexão comigo, numa sintonia. Assim foi também com o clima. Você já tentou se conectar com o vento? Eu sei que o que eu estou falando aqui hoje é bem fora do paradigma convencional da humanidade. Porém, nós somos
alfa e ômega junto de Deus, que é onipresente, onisciente. Se você não está disposto a dar esse pulo, entendendo que Deus é em ti, tu és em Deus, você nunca vai entender isso que eu estou falando. Então o ponto é, uma vez, para fechar essa última história, eu estava na Ilha do Mel, em processo de meditação, e eu sempre gostei muito de fazer o que eu chamo de meditação marcial. E aí eu pegava normalmente bambu ou um tacape, uma coisa assim, e começava a fazer meditação marcial, girando aquele bambu e tal, né, fazendo e tal, e meditando de frente para o mar, na praia, né, e tal. E aí eu larguei o bambu e comecei a fazer um movimento tipo... comecei a fazer movimentos marciais, assim, tipo o Avatar, o mestre do ar, sabe? Aquela coisa meio assim, mestre do ar, água, terra e fogo, né, aquela coisa e tal. E aí eu comecei a circular minha mão como se eu estivesse abraçando o vento, sabe? Como se eu estivesse estendendo a minha frequência, o meu alcance, né, para o elemento do ar. Me sentia profundamente conectado à terra e arrastando como se fosse num fluxo natural, e o vento começou a circular e preencher e ventar, e eu sentia aquilo, sabe? Várias vezes aconteceu também de trabalhar a questão da água, da chuva, né? Puxar, ancorar a água. Assim é a dança da chuva. Gente, entendam, para fechar esse programa, isso que eu estou falando pode ser interpretado com vocês só como uma historinha. Levem isso só como uma historinha. Mas entendam que vocês são conectados a tudo e todos. E quando a gente fala tire o tênis com pé de borracha para parar de se isolar eletromagneticamente do chão, da terra e de tudo que te cerca, levem a sério. Pois você é conectado e nós vivenciamos, sofremos uma campanha para nos desconectar da nossa tecnologia espiritual. Você pode aceitar isso, entender isso ou não. Mas convido-os a retirar os seus pés de borracha, conectar-se com a terra, inspirar o ar profundamente, perceber que você é unido a tudo e todos somos um, e aí começar a fazer a diferença, utilizar sua mente, seu coração, sua palavra, sua atitude a seu favor, a favor do plano terrestre, espiritual. E, para fechar, imaginem esse gigantesco, pequeniníssimo planeta azul chamado Terra, desse tamanho aqui, ó. Desse tamanho aqui, ó. Bem na sua frente agora você tem o planeta Terra. Coloca suas mãos assim, ó. E peça para que o planeta Terra seja abençoado, protegido, iluminado, libertado de todo mal, amparado pelas hierarquias divinas celestiais. Esse simples fato de visualizar o planeta na sua frente, entre as suas mãos, e jogar palavras positivas de libertação, iluminação, salvam o planeta, salvam o nosso ecossistema. E você faz diferença. E aí poucos de nós iluminarão o planeta inteiro. Está preparado? Despertou? Está despertando? Se divirta no processo. Perceba a essência que muda tudo. Gratidão, família! Tamo junto, um grande abraço!